Olá, irmão, irmãs do YouTube. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Estou no alto da montanha, né? E o tempo está de chuva, está chuviscando. Ah, tem os boizinhos aqui perto de mim, que eu sempre falo para vocês. Olha os boizinhos aqui, ó. Olha os que ficam ao meu redor, acompanhando esta pregação, acompanhando essa gravação. Então, eu tenho companhia aqui. Olha, fiquei feliz porque eu vinha subindo aqui para a montanha, que eu estou num lugar bem alto, atravessou na frente do meu carro um tamanduá-bandeira. É, um tamanduá-bandeira preto. E novo, novo. Eu fico muito feliz por isso, porque toda vez que eu vejo um animal desse, um coelho, um tamanduá, um lagarto, um boizinho como esse aqui, eu vejo a criação de Deus. Desculpa, viu? Desculpa. Eu vejo a criação de Deus. E quando a gente vê a criação de Deus, é como se a gente estivesse vendo o próprio Deus à sua frente. Como se estivesse vendo um anjo de Deus ao teu redor. Porque apareceu para você. Não apareceu para outro, mas apareceu para você. Eu me sinto bem assim. Eu me sinto bem assim. Irmãos, vamos fazer uma leitura? Fico feliz com os irmãos. Fico feliz do irmão Luiz, da cidade de Itapiraí, que tem ajudado bastante com o nosso canal. A ajuda que eu peço para o nosso canal, irmãos, não é financeiro, é somente presencial. Que você passe esse canal para outras pessoas, você passe o endereço, que você possa clicar no joinha para poder a plataforma entender que o canal está indo bem, para que você possa passar o vídeo. Você olhando pelo título, talvez uma pessoa esteja precisando ouvir sobre aquilo. Ouvir sobre aquilo que está no título, a qual cada vídeo tem seu título. Então, você também, digitando algum comentário, também vai estar ajudando nós. Mas ajuda nós, convida outras pessoas que você conhece para se inscrever no nosso canal. É gratuito, só clicar no joinha, aí já se inscreve automaticamente, mas você não paga nada por isso. E toda vez que eu postar um vídeo, que esses vídeos de 18 minutos, eu gravo umas 2 vezes por semana, por aí, ou 1 ou 2 vezes por semana, por isso que demora mais. Mas como às vezes eu preciso viajar, que é dia 14 mesmo, eu vou ter que ir para a cidade de Avaré, são 100 quilômetros daqui, levar minha esposa no retorno, né, de um tratamento que ela está fazendo na vista. Então, às vezes aí eu posso passar uma semana sem gravar. Mas estamos aqui, vamos fazer uma oração e vamos dar início à leitura desta noite. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a ti, meu Pai. Eu peço a ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, eu peço a ti, meu Senhor, segura a chuva por um momento, Senhor. Por 18 minutos, Senhor, somente para nós podermos ler e pregar a tua palavra, Senhor, para os 4 cantos da terra, que através da internet. Abençoa a todos que estão ouvindo, abençoa a todos a qual este vídeo e essas mensagens chegar, Senhor, a casa que chegar. Amém, Deus abençoe a todos. Vamos ver o tempo. Bom, aqui está a Bíblia, aqui está o óculos. Se você não precisa de óculos, agradece a Deus. Irmãos, vamos ler algumas palavras de Agur. As palavras de Agur, vamos ler uns trechos. Está no livro de Provérbios, capítulo 30, e versículo do 5 ao 10. Provérbios, capítulo 30, versículo do 5 ao 10. Os boizinhos estão em volta do carro ali. Estão comendo aqui em volta da gente. Está escrito assim: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada descrentes as suas palavras, para que não te arrependas e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço: não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que eu estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu venha a furtar
e profane o nome de Deus. Não calunieis o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Bom, irmãos, essa mensagem aqui, as palavras de Agur, é de suma e grande importância. Aqui é muito interessante, porque ele diz aqui, toda a palavra de Deus é pura, e é verdade. Ele diz que a palavra de Deus é escudo para nós. Se você está na palavra de Deus e segue a palavra de Deus, então ela está servindo de escudo para você. Ele diz que, ele pedindo a Deus, ele diz, Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Me dê o pão que me for necessário para o meu dia. Para que, estando eu rico, eu não esqueça do Senhor e diga, quem é o Senhor? Quem é? Não preciso dele, estou rico, não preciso de nada. Ou que eu, estando pobre, essas são as palavras de Agur, que eu venha roubar e venha a defamar o nome de Deus. Não defame, essas palavras de Agur, o servo do Senhor diante do seu Deus, para que aquele não te amaldiçoe e você fique culpado. Está aqui no capítulo Provérbios 30, versículo 10. Não calunieis o servo diante do seu Senhor, não calunieis, para que aquele não te amaldiçoe e fique culpado. Irmãos, olha, quando a gente precisa de um socorro, nós corremos na presença do Senhor e procuramos um socorro. E Ele nos socorre. Quando precisamos de alguma coisa importante que a gente quer na nossa vida, tipo um emprego, uma cura, uma mudança da situação, uma mudança até de cidade, uma casa para alugar ou para comprar, alguma coisa assim, nós procuramos a presença do Senhor e pedimos em oração. Pedimos em oração, às vezes fazemos um jejum, às vezes nós fazemos um propósito e sempre procuramos e pedimos, oh, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, a minha família. Tudo bem, pedimos. Aí você é abençoado. Você conquistou aquilo que você pediu. Você pediu a Deus e Deus atendeu o teu pedido. E agradecer? Você agradeceu? Você fez as mesmas coisas para poder agradecer? Você procurou a presença de Deus para agradecer daquilo que você pediu? Você fez um jejum de agradecimento ao Senhor? Você fez um propósito de agradecimento ao Senhor? Ou pediu e esqueceu, como disse as palavras de Agur? Senhor, não me dê a riqueza, para que eu ficando rico, eu não esqueça de ti e pergunte, quem é o Senhor? Então, Agur não queria riqueza. Ele queria o pão que fosse necessário para o dia a dia dele. Assim também nós, irmãos. Nós não devemos pedir aquela quantia estrondosa. Não. Se nós precisamos, pedimos ao Senhor. Mas Ele vai nos dar o pão nosso de cada dia. Porque Ele sabe da nossa pessoa. Ele sabe do nosso ser, do nosso interior. Ele sabe que dependendo de alguns, se der muito, eles caem no mundo. Eles se perdem. Ou se derem pouco, eles defamam o nome do Senhor e acabam cometendo besteira, que nem Agur falou. Não me dê também nem a pobreza, Senhor. Para que eu, estando pobre, eu não venha a roubar, a furtar. E acabo defamando o nome do Senhor. Então o Senhor conhece o interior de cada um. Quando você aceita as coisas do Senhor na medida que Ele te dá, você pode ter certeza que o Senhor primeiro te dá pouco,
para depois você vai provando, que você vai agradecendo, você vai buscando a presença dele, e a medida vai só aumentando, vai só aumentando. Irmãos, eu dormia no chão quando aceitei Jesus. Eu dormi na casa do meu irmão, depois aí né, a situação não estava boa, não estava fácil, né, até agradeço ao meu irmão que está ouvindo esse vídeo, né, aí eu peguei e fui dormir assim, pedi uma ajuda para a igreja, dormi no salão da igreja, que estava em construção. Só que ainda não tinha, eu dormia num colchão no chão. Hoje eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho filhos e netos, e olha que eu não posso ter filho, mas o Senhor me prometeu filhos e netos. 19 anos de casado, então a minha vida está, olha, tudo que eu preciso, o Senhor dá antes de pedir. Antes de pedir. Lá em casa, quando nós precisamos de banana, estamos querendo com vontade de comer banana, alguém vem e traz um cacho de banana. Domingo, minha esposa estava com vontade de comer mandioca, né? O ex-marido dela, porque eu tenho amizade com ele também, não importa se ela separou dele, eu tenho amizade. Veio e trouxe mandioca, então já fizemos sopa de mandioca. Abóbora, outro dia minha irmã me deu, a minha irmã aqui em Fartura me deu uma abóbora, uma baita de uma abóbora, e hoje nós fizemos um quibe e depois vai se fazer um doce. Olha o boizinho. Olha lá o boi atrás de mim. Olha lá, irmãos. Eu fico feliz com isso, fico feliz. Então Agur pediu para o Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Porque senão ele sabia que se desse demais, ele iria se desviar. Ele iria, sabe, se desviar. Se ficar rico, esquece de Deus. Se ficar pobre, vai roubar, vai cometer besteira, vai entrar em droga, vai entrar em bebida, vai defamar o nome de Deus, vai sair da presença de Deus para depois viver na rua. Para depois viver como um viciado na rua, defamando o nome de Deus. Aí vão falar, lá, tá vendo? Aquele lá não era um pastor? A situação dele, olha como é que ele tá. Aí você defama o nome de Deus. Você defama. E se fica rico, quem é que precisa de Deus depois que está rico? Muita gente pensa assim. São muitos os que pensam assim. Irmãos, olha, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Muitas pessoas pedem socorro a Deus, mas são poucos os que voltam para agradecer ao Senhor. Eu venho no alto dessa montanha, eu estou num lugar alto, estou num lugar acima da minha cidade. Olha onde é que eu estou. A cidade está lá no fundo. Lá longe, lá no fundo. Eu estou num lugar acima da minha cidade, 7 quilômetros de distância. Eu venho aqui pedir, mas eu também venho aqui agradecer. Às vezes eu venho tarde da noite, 10 horas, 11 horas, eu venho aqui agradecer. Semana, dia 14, eu tenho que fazer uma viagem, levar minha esposa para ver como é que ficou a cirurgia do olho dela. Eu venho aqui, peço ao Senhor antes de viajar. E depois que eu viajei, que nós passamos na consulta e deu, né, correndo tudo bem, né, eu volto aqui para agradecer ao Senhor aquilo que eu pedi. Quando você faz um pedido, tem várias maneiras de se pedir ao Senhor. Você pode pedir em oração, pela fé, em oração. Você pode pedir fazendo um jejum. Você escolhe o tipo de jejum, você vai ficar sem comer 12 horas, né? Esse é um propósito. Um jejum mesmo é 24 horas. Mas você vai fazer um propósito de ficar da meia-noite ao meio-dia sem comer nada, né? Ou das 6 da manhã às 6 da tarde sem comer nada. Mas água você tem que tomar. Isso aí é um propósito. Você vai fazer uma caminhada de tal lugar a tal lugar de a pé, vai e volta, sem pegar carona e sem precisar de condução. Isso é um propósito. Eu fiz um propósito assim. Caminhei 12 quilômetros e voltei 12 quilômetros, 24 quilômetros. Para pedir o quê? Uma esposa para mim. Para que o Senhor me desse uma esposa. E o Senhor me deu. Hoje estou casado há 19 anos. Então, irmãos, você faz um propósito. Também é um jeito de pedir ao Senhor. Oração, jejum e um propósito. O propósito você escolhe.
eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você escolhe o propósito. O propósito é um esforço físico. Eu vim nessa montanha de 7 quilômetros de carro, mas se eu fizer um propósito, vim de a pé e voltar de a pé, 14 quilômetros, o Senhor vai atender o seu propósito. É porque primeiro você faz o teu esforço, depois sim ele entra com a providência dele. Porque você pediu, então primeiro você tem que fazer, para depois receber. Primeiro você tem que se esforçar, porque o Senhor falou, esforça-te que eu te ajudo. Mas então a gente tem que se esforçar para que o Senhor possa nos ajudar. Porque você não está pedindo ajuda? Você não está pedindo um socorro? Então, irmãos, essas palavras de Agur, elas são penetrantes, porque precisar, todos nós precisamos. Pedir ao Senhor, todos nós precisamos pedir. Mesmo que você não tenha necessidade de nada, pelo menos pedir a Ele, Senhor, me dê força espiritual, Senhor, me livra do mal, Senhor, me livra de todo o laço do passarinheiro, Senhor. Você vai pegar uma estrada, pede, Senhor, me livra de todo o laço de acidente, todo o laço do mal, Senhor. O laço do passarinheiro é a armadilha de Satanás. Então, você vai dormir, agradece ao Senhor, pede uma boa noite de sono. Amanheceu o dia, agradece ao Senhor por aquele dia que amanheceu. Então, irmãos, você pede, mas agradeça também, irmãos. Agradeça também. No mesmo esforço que você faz para pedir, faz o mesmo esforço para agradecer. Porque toda vez que você agradece, o Senhor fala que aquele que tem terá mais ainda. Nós não precisamos ficar rico para poder dizer, o Senhor me abençoou. Não, basta você ter aquilo que não falte para você. Você tem um carro, então que não falte combustível. Você tem uma família, então que não falte uma casa. Você tem uma casa para morar com a sua família, então que não falte o alimento. Eu não tenho nenhum dinheiro no bolso sobrando, mas também não estou passando fome. As contas estão pagas, água e luz está paga, aluguel está pago, tudo está pago, a compra foi feita. Não sobrou dinheiro, mas também não faltou nada. Está dando tempo, irmãos, né? São só 18 minutos. Deus abençoe, fique com essas palavras de Agur e que venha tocar profundamente no fundo da tua alma. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus para todos.